Questão 73. Essa daqui, pessoal, é uma questão que eu vou resolver ela de 3 formas diferentes. Eu vou resolver como que eu resolvi. Primeiro, a primeira vez que eu resolvi usando lei de Hess. Depois eu vou resolver de uma segunda forma, também usando lei de Hess, mas de um jeito mais iniciante, de quem tem mais dificuldade de usar a lei de Hess. Depois eu vou resolver sem usar a lei de Hess, só com entalpia padrão de formação. Então veja as 3 formas que você acaba estudando e entendendo o que está acontecendo. Beleza? Então, questão 73, Unesp 2024, primeira fase. Analise a tabela que apresenta valores de entalpia padrão de combustão completa. Triangulinho de combustão padrão de 3 substâncias. Então, substância, ácido acético, fórmula, produtos da combustão completa, energia liberada na combustão. Grafita produz isso, energia liberada na combustão. Hidrogênio, quando você queimar, produz água, energia liberada na combustão. A partir desses valores de entalpia de combustão, é possível calcular a entalpia de formação do ácido acético. Em kJ por mol é igual a... Então, ele quer entalpia padrão de formação. Ele quer entalpia de formação do ácido acético. Entalpia padrão de formação você já vai estudar depois de lei de Hess. Então você dominou a lei de Hess e aí você sabe o que é entalpia padrão de formação e aí você consegue resolver exercícios tanto por lei de Hess quanto só por valores, que é a terceira forma que eu vou fazer. O que é entalpia padrão de formação, pessoal? Aqui eu vou resolver usando a lei de Hess para encontrar essa entalpia. A entalpia padrão de formação é o seguinte, eu vou formar, vamos lá, esse foi o jeito que eu resolvi. Eu vou formar o ácido acético, então eu vou formar esse ácido acético que é C2H4O2 líquido. A entalpia, a reação para formar esse cara é entalpia de formação padrão do ácido acético. É o quê? É a formação a partir das substâncias simples no estado alotrópico mais comum. Então o que acontece? Eu vou formar esse cara aqui, aí eu bato o olho, ele me deu grafita, hidrogênio, CO2. Eu vou formar esse cara aqui com qual que é o carbono no estado alotrópico mais comum. Quem que é o carbono no estado alotrópico mais comum? Substância simples, grafita. Então eu vou ter 2 carbono grafite mais hidrogênio no estado alotrópico mais comum. Hidrogênio gasoso é o estado alotrópico mais comum, substância simples. Então eu vou ter 2 carbonos simples, grafita, mais 2H2, mais um O2, que é o oxigênio no estado alotrópico mais comum. Então essa parte aqui, você já tem que conhecer entalpia padrão de formação para você fazer isso aqui que eu fiz. Então qual é a reação da entalpia padrão de formação do ácido acético? Ele tem 2 carbonos, então eu vou ter que ter 2 carbonos nos reagentes. Ele tem 4 hidrogênios, então eu vou ter que ter 2H2 para ter 4 hidrogênios. Ele tem um oxigênio, então eu vou ter que ter um oxigênio. Então tá vendo? Eu estou tendo substâncias simples no estado alotrópico mais comum reagindo, formando ácido acético. O calor liberado aqui ou absorvido nessa reação é a entalpia padrão de formação. E aí eu vou colocar agora essas reações aqui que ele me deu para eu montar a lei de Hess. Tudo bem? Então vamos lá. Tem como fazer isso só com os valores, a gente já vai... É a terceira forma. Eu quero a reação que tem o ácido acético como produto aqui no final. Qual reação que tem o ácido acético como produto? Reação como ácido acético como produto não é nenhuma, porque aqui eu tenho a reação de combustão do ácido acético. Então o ácido acético reage, produz CO2 e água. Então aqui, como eu tenho a combustão do ácido acético, eu já estou colocando uma reação aqui invertida. Na segunda forma que eu resolver, você vai entender com mais calma. Então, eu tenho que o ácido acético, quando queimar, que é para a esquerda, ele vai produzir CO2 e água. Então, se eu tivesse colocado esse cara nos reagentes e o CO2 e água nos produtos, eu teria entalpia de combustão do ácido acético. Mas eu já coloquei o ácido acético no final, por quê? Porque eu quero somar reações por lei de Hess para ter ácido acético no produto, carbono, grafite no reagente, hidrogênio no reagente e oxigênio no reagente. Então, eu peguei daqui das coisas que ele me forneceu o ácido acético no produto, combustão completa ia produzir 2 CO2, porque tem 2 carbonos, 2 águas, porque tem 4 hidrogênios, e ainda teria que usar aqui como reagente 2 oxigênios, né? Porque a combustão é ácido acético com gás carbônico produzindo CO2 e água. Tem
4, 6 oxigênios, aqui só tem 2, então tem que reagir com 2 O2. Para a esquerda é a reação de combustão, para a direita é a reação de combustão com sinal trocado. Esse aqui é o ΔH3. Beleza, já tenho o meu ácido acético no produto. Agora eu quero carbono no reagente. O que eu tenho aqui com carbono? Carbono grafita queimando produz CO2. Então o que eu vou fazer? Eu quero 2 carbono grafita no reagente. Então vai ser 2 CO2 mais 2 O2 produzindo 2 CO2. É a reação de combustão do CO2, ó, multiplicado por 2. Então essa reação aqui, para eu ter 2 carbonos sólidos nos reagentes, é a reação de combustão multiplicada por 2. E agora a combustão do hidrogênio, mesma coisa. Eu vou ter que ter 2, porque um H2, quando queima, produz uma água. Como eu quero 2 H2 nos reagentes, eu vou colocar 2 H2 reagindo com oxigênio, que é a reação de combustão, produzindo água. Essa reação está dobrada, ela é 2 vezes a entalpia de combustão do hidrogênio. Aí a gente corta, né, para ver se deu certo. Corta 2 CO2 com 2 CO2, corta 2 águas com as 2 águas. Aqui tem 3 oxigênios, eu só vou cortar esse 2 com 2, aí fica 2 carbonos, 2 carbonos, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios, 1 O2 com 1 O2, formando o ácido acético. ΔH1 mais ΔH2 mais ΔH3 é o ΔH padrão de formação do ácido acético. Então, lei de Hess é isso, você soma as 3 etapas, dado o produto. O ΔH1 é 2 vezes a entalpia de combustão do hidrogênio, que é menos 286. O ΔH2 é 2 vezes a entalpia de combustão do carbono, que é 394. E o ΔH3 é menos, porque eu inverti, né? Para a esquerda é combustão, para a direita é a combustão ao contrário, menos 1 vezes a entalpia de combustão do ácido acético, que é 874. E a gente faz a conta aqui, né? Dobra isso, menos 572, menos 788, mais menos 874 vezes menos 1, mais 874. Somos negativos, né? Menos 1360, mais 874. ΔH, padrão de formação do ácido acético, é menos 486 kJ por mol. A alternativa A foi para a próxima. Esse jeito, pessoal, não é a melhor forma. Mas eu comecei a montar isso daqui no papel, falei, putz, dava para fazer de outro jeito. Eu já tinha começado a montar e fiz assim. Vou mostrar lei de Hess agora. Essa foi a primeira forma. Montamos a lei de Hess. Agora eu vou mostrar uma segunda forma, que é montando a lei de Hess de um jeito mais iniciante, mais noob, não já começando pela entalpia padrão de formação. Então ele deu, vamos fazer agora da segunda forma. Você, iniciante em entalpia padrão de formação, iniciante em lei de Hess. Ele deu a entalpia padrão de combustão do ácido acético. Aí você faz a reação de combustão do ácido acético e coloca lá, ΔC do ácido acético. Coloquei a reação de combustão do ácido acético e ele falou que produz isso, CO2 e água. Ele deu a entalpia de combustão da grafita e da água. Coloquei aqui a formação de uma água, coloquei a formação de um CO2, que é um gás hidrogênio, um gás carbônico, ou desculpa, uma grafita, um carbono sólido, formando CO2. Então, esse é o combustão do ácido acético, combustão do hidrogênio e combustão do carbono. O que eu quero chegar? Aí, você tem esse conhecimento, você tem que ter. Não vai ter jeito, tá? Você tem que ter o conhecimento, se você for fazer por lei de Hess, por isso que fazer por lei de Hess acabou ficando mais difícil do que a terceira forma. Essa aqui é a segunda forma. Para você fazer por lei de Hess, você tem que saber que a entalpia padrão de formação do ácido acético é 2 carbono sólido mais 2 hidrogênio mais um oxigênio gasoso, que são as substâncias simples no estado alotrópico mais comum, reagindo para formar esse cara. Agora, com essas 3 reações que ele me deu e conhecendo, sabendo o que é entalpia padrão de formação, eu faço multiplicações e inversões para chegar nisso daqui. Então, a primeira reação, eu vou multiplicar por menos 1. Porque esse cara que é o ácido acético, eu quero no produto. Multiplicar para ele ficar no produto, para eu ter ele aqui nos produtos quando for somar. O gás hidrogênio, eu quero que tenha 2, então vou multiplicar por 2. O carbono sólido, eu quero que tenha 2, então vou multiplicar por 2. Vamos colocar as reações aqui multiplicadas para você visualizar. Então, a primeira reação, invertir, que a gente fez na outra como ΔH3, é menos a entalpia padrão de combustão, invertir. A segunda reação, multipliquei por 2, então esse aqui que era na outra, o ΔH1, é 2 vezes a entalpia padrão de combustão do hidrogênio, e eu multipliquei a segunda
por 2. Então, tá vendo que quando você não conhece, você tem que fazer várias etapas para você entender o que está acontecendo, né? A gente colocou as reações que ele deu, multiplicou e inverteu para chegar nisso daqui, para quando a gente somar, cortar o CO2, cortar a água, cortar o oxigênio aqui, né? Na verdade, aqui tem um balanceamento que tá errado. Aqui, ó, aqui é 3. Não. Aqui tá errado, tá, pessoal? Aqui tem 2 oxigênios, porque é 2 carbono sólido mais 2 oxigênios, né? Aqui também estava errado, ó, eu coloquei errado aqui, porque não é meio O2, é 1 O2, então 1 carbono sólido mais 1 O2, formando 1 CO2. Aí quando você multiplicar por 2, fica 2 e 1. Aqui é 1 e aqui é 2. E aí vai ficar 3 oxigênios nos reagentes, 2 oxigênios nos produtos, corta, e você vai ter um oxigênio no reagente como a gente quer. Soma os ΔH 1, 2 e 3, ΔH 1, 2 e 3, somou, chega na mesma coisa. Chegou na mesma coisa, né? Vamos voltar aqui só para você ver que eu acabei passando. Então você vai somar fazendo isso daqui. Por lei de Hess, do jeito que eu fiz, que foi da primeira forma, até dava para ir. Quando você já tem que copiar o que ele colocou, inverter, olha o tempo que você perde, né? E agora vamos fazer do jeito mais fácil de todos, que é só usando os valores. Ano passado, na segunda fase da Unesp, era alternativa ainda, agora a segunda fase, ela vai ser, agora a partir de agora, depois da pandemia, voltou a ser dissertativa, né, ainda bem, mas ano passado, na segunda fase com teste, caiu uma questão que era entalpia padrão de formação, porque ele dava os gráficos, aí você tem que tirar os valores da entalpia padrão de formação a partir de gráfico. Aqui, por que eu estou colocando isso? Porque aqui ele está te dando as entalpias padrão de formação a partir da entalpia padrão de combustão. Então, o que ele te deu? Ele te deu essa reação aqui. Ácido acético, quando queimar, né, com 2 oxigênios, produz CO2 e água. Essa reação, você tem a entalpia da reação, você tem a entalpia de combustão, e aí você pode fazer o quê? Simplesmente fazer a soma das entalpias padrão de formação e achar a entalpia padrão de formação do ácido acético. É o jeito mais fácil que tem de fazer. E aí eu só tava na metade da primeira forma que eu vi, eu falei, putz, dava para fazer assim. Muita gente ia fazer assim, então eu quis fazer de 3 formas para você entender. Então o que você vai fazer? Quando você tem a entalpia padrão de formação, você pode pegar os valores tabelados e somar a entalpia padrão de formação dos produtos menos a soma da entalpia padrão de formação dos reagentes. Esse procedimento, o que está escondido aqui por trás? Todas aquelas leis de Hess que a gente fez da forma 1 e da forma 2. Então, quando você faz dessa forma, você está fazendo a lei de Hess escondida ali, embutida com as entalpias padrão de formação. E aí, o que você vai ter? Que a entalpia de combustão da carbono-grafite formando CO2, esse valor é a entalpia padrão de combustão da carbono-grafite e é também a entalpia padrão de formação do CO2. E a mesma coisa da água. Então você está queimando o gás hidrogênio com gás oxigênios, 2 substâncias simples do estado holotrópico mais comum, e formando água, que é uma substância composta tal. Essa reação do hidrogênio simples com oxigênio simples formando água libera na combustão esse valor aqui. Essa é a entalpia de combustão e também é a entalpia padrão de formação da água. A mesma coisa para o CO2. Então, se você tivesse sacado isso, você só pegava e colocava aqui, ó, entalpia da reação. Então, a entalpia da reação é a entalpia padrão de combustão. Eu estou pegando essa aqui, ó, porque tem o ácido acético, eu quero descobrir a formação do ácido acético. Então, a entalpia da reação, que é a entalpia de combustão do ácido acético, é igual 2 vezes, ó, porque tem 2 aqui na equação balanceada, 2 vezes a entalpia de formação do CO2, mais 2 vezes a entalpia padrão de formação da água, que na lei de Hess que a gente viu antes, é a reação direta sem inverter, sem nada, só multiplicada por 2. Que é aquela reação que a gente viu da lei de Hess multiplicada por 2. E aí menos a soma das entalpias padrão de formação dos reagentes, porque esse aqui vai ter que inverter. Então é menos, porque ele não está formando, é quando a gente inverte na lei de Hess, aqui você vai ter que inverter porque não está formando ácido acético. Ele está sendo consumido, então é menos a entalpia padrão de formação do ácido acético, porque ele está sendo consumido. Menos 2 vezes a entalpia, faltou um F aqui, de formação do oxigênio gasoso, que ele não deu, mas você sabe que é 0.
Entalpia padrão de formação de substância simples no estado holotrópico mais comum é 0. Por exemplo, quando a gente fez aqui do H2 mais O2, se você fizer, essa entalpia de combustão é igual à entalpia de formação por causa disso. Então, beleza. Vamos colocar os valores aqui. Entalpia de combustão, ele te deu menos 874. Menos 874 é igual a 2 vezes a entalpia padrão de formação do CO2, que é igual à entalpia de combustão do carbono grafita, 394, vezes 394. Mais 2 vezes 286, que é a entalpia padrão de formação da água ou entalpia de combustão do gás hidrogênio, menos a entalpia padrão de formação do ácido acético, que é o que ele quer, que a gente já fez de 2 formas, eu estou fazendo pela 3ª vez, menos 2 vezes a entalpia de formação do gás oxigênio, que como é substância simples no estado holotrópico mais comum, é 0. Pego essa entalpia padrão de formação e passo para lá. Então, a entalpia padrão de formação é igual. Pego menos 874, passo para a direita, né? Ou somo 874 dos dois lados, se você for da matemática, né? Então, pego menos 874, passo para a direita. 2 vezes 394, menos 788. 286 vezes 2, menos 572. Aí você soma, dá 874 menos 1360, que é a mesma conta que a gente fez no 1 do 2. Entalpia padrão de formação, menos 486 kJ por mol. Esse é o jeito mais fácil, só que você tem que ter esta sacada aqui. Esse exercício, ele não é médio, tá? Ele é médio para difícil. Por quê? Se você fizer por lei de Hess, você vai ter que montar a entalpia de formação do ácido acético, que eu considero montar a entalpia de formação do zero uma coisa difícil. E se você faz por entalpias de formação, você tem que sacar que a entalpia de combustão do carbono grafite formando CO2, essa reação, esse ΔH é igual à formação do carbono, é igual à entalpia padrão de formação do CO2. Então, se você fizer por um caminho, tem uma coisa difícil. Se você fizer por esse caminho, também tem que ter essa sacada aqui que é difícil. Então, ele não é médio, tá? Eu classifiquei como médio, mas é médio para difícil. Não é o mais difícil, porque o exercício lá da proveta, do tubo, você tem que fazer PVNRT, tem pressão de vapor, estequiometria mol-massa, que a gente fez antes, é mais difícil. Mas é a segunda questão mais difícil da prova. Fiz de 3 formas diferentes. Nenhuma das 3 é fácil, tá? Médio para difícil. Aqui eu coloquei médio, mas não é médio, não. É médio para difícil. Beleza?